Aviva Teu Refúgio, Senhor. Boa tarde, mais um sábado aqui para a gente falar das coisas de Deus. Muito obrigado por você estar assistindo esse vídeo. Semana passada falamos dos pés de Jesus, falamos se você queria morar na cidade ou se queria morar no lago. E agora o Senhor me traz uma palavra interessante sobre sabor. Todo mundo gosta de que tenha um bom sabor, sabor gostoso das coisas, né? E Deus fala muito na Bíblia sobre nós termos sabor, e ele chama esse sabor de sal. Ele diz assim, olha, o sal é bom, diz Jesus. O problema é quando você perde o sal, quando você perde o sabor. E Jesus fala conosco isso, perder o sabor. Ele fala conosco deixar de ser salgado, deixar de perder o seu sabor verdadeiro. Ou seja, quando o sal perde o seu sabor, não serve mais para nada. Diz o Senhor Jesus que ele serve para ser jogado fora, ou então até mesmo ser pisado pelas pessoas. Então o importante é que a gente entenda essas palavras de Jesus para a nossa vida prática de hoje. Então eu queria te trazer por que Jesus falou que o sal é importante, por que o sabor, ter um sabor como o sal é importante. Primeiro, que Jesus fala lá no comecinho da Bíblia, no livro de Levíticos, para você poder entender, que ele fez uma aliança do sal, porque ele queria que todas as ofertas que fossem trazer para ele como agradecimento, que o povo naquela época não tinha ainda a presença de Jesus, eles tinham que fazer sacrifícios e oferecer animais, etc, para que chegasse como um cheiro suave ao Senhor. Ele pediu para que todas as ofertas fossem sazionadas com sal, ou seja, o sal tinha o significado de purificar. Então quando Jesus fala, o sal é bom, mas cuidado quando você perde o sabor, ele está querendo dizer cuidado quando você não purifica mais as coisas, quando aquilo que sai de você não serve para purificar, porque ele queria que as oferendas para ele fossem oferendas saborosas, oferendas que cheirassem bem e que também soubesse bem, como diz em Portugal, saber bem ao paladar. Ok? Isso é que Deus quer. Então o sal tem essa finalidade para Deus. É uma aliança com ele para que tudo que você for fazer com ele seja com sabor, seja com prazer. Como diz aqui na Espanha, seja com tesão, com uma vontade tremenda de que seja bem feito. A outra passagem que Deus fala na Bíblia, que é interessante, que eu e você sabemos, que o Senhor me levou, está lá no livro de Ezequiel. E existia um rio, onde esse rio ele estava muito, as águas eram más e tudo que estava cerca do rio não tinha vida. E Ezequiel foi lá e disse, me traga o sal, pegou o sal, foi até a nascente desse rio, e lá ele despejou o sal sobre a água, e a água foi purificada, e a morte desapareceu, e também produziu frutos, deu vida. Então quando Deus fala, o sal é bom, não perca o teu sabor, Renato, não perca o teu sabor, Luci, ele está querendo dizer, escuta, não perca o sabor de purificar, de trazer vida, porque tudo na sua presença, quando você for falar com alguém, quando você for estar com alguém, que seja algo que dê vida, que purifique, que seja agradável, mas na medida certa, porque se passar muito sal, fica salgado, se ficar sem sal, fica sem sabor, fica insípido. Você tem que fazer o possível para que tudo que saia de você tenha sal, tenha sabor, para que engrandeça aquilo que Deus quer fazer nas nossas vidas. A outra coisa interessante também é que está já no Novo Testamento, onde o apóstolo usou que o nosso falar, as nossas maneiras de ser, seja temperado com um sabor, seja apto para responder para as pessoas, seja agradável, seja temperado com sazão, seja agradável, que o sal possa temperar a nossa fala, para que tudo que aqui a gente fala seja com sabor, seja agradável, ou seja para edificar as pessoas. Então, quando Deus fala do sal, ele fala esse tipo de coisa, ele fala primeiro de purificar, depois ele fala de trazer vida, de edificar as pessoas, de ser agradável e de santificar as nossas relações. Então isso é que Deus fala. Você perdeu o sal, perdeu o sabor. Se o sal perdeu o seu sabor, acabou. E o outro interessante, para que você também saiba, eu fiz uma pesquisadinha rápida sobre o sal. O sal tem algumas funções. A primeira é para elevar o sabor daquilo no qual ele é colocado. Quando você, como cristão, chega a alguém e sabe, Deus fala, o sal é bom, não perca o seu sabor, é que quando você traz uma palavra para alguém, esse alguém vai ter o seu sabor, vai ter o seu valor aumentado. O cristão nunca pode trazer algo
os pastores, os irmãos da Igreja Católica, os irmãos que acreditam em Jesus, nunca podem falar algo que vai determinar a perda do sabor daquela pessoa. Então sempre vem trazer algo bom. Então o sal sempre exalta, o sal sempre aumenta o sabor da onde ele é colocado. Ok? Outra coisa bonita sobre o sal é que o sal serve para preservar. Aqueles que sabem da carne seca, que era seca com o sal, porque ele tirava a água, e a água que era o ambiente propício para as bactérias, então ele preservava mais tempo aquela carne seca sem ter bactéria. Então o sal preserva, ou seja, quando você perde o sabor, quando você perde o sal, você não preserva suas amizades, você não preserva as pessoas saem de perto de você, ou porque você tem muito sal, ou que você não tem sal nenhum. Então Jesus fala, o sal é bom, mas não perca o sabor, não perca o sabor do sal, esse é que ele quer da gente. E o Senhor Jesus também fala do sal, e eu nessa pesquisa encontrei que o sal tira manchas. Quando você tem algo que te mancha, você joga o sal e imediatamente ele puxa aquela mancha. Então o sal, o teu sabor, a tua palavra, você quando não perde o sabor, você vai limpar muita gente com o amor de Jesus, você vai jogar esse sabor que Jesus, que o Espírito Santo coloca em você, e você vai limpar muita mancha das pessoas e também da sua própria vida. E o outro que indica também, as pessoas não gostam muito, é que o sal aumenta um pouco a pressão. O sal traz vitalidade, o sal traz vida, o sal traz com o coração, acelera, com que as pessoas mudem, ok? Então é por isso que Jesus falou pra gente. Quando Jesus acabou de falar sobre o Sermão da Montanha, que ele falou sobre aquelas coisas que eram sérias, que nós devíamos fazer, os macários, ou seja, as bem-aventuranças, e os achireis, que significa avante, ele falou, olha, não perca o seu sabor, porque o mais importante é que o cristão seja como o sal, porque o sal é bom, o sal tem sabor. Não perca o seu sabor, disse Jesus. Ok? E aí eu fui virar algumas coisas interessantes que se falavam a respeito do sabor também. Mas antes de falar do valor do sabor, eu quero falar da perda do sabor. A Bíblia ensina que algumas coisas perderam o sabor. Ele diz assim que a água roubada, presta bem atenção, a água roubada e o pão que se come escondido, ele tem um sabor agradável, mas quando descoberto, ele se torna insensato. Então quando você perde o sabor, você como cristão vira uma pessoa insensata. Você só pensa em se exibir, você só pensa em seduzir as pessoas, você só pensa na ignorância das pessoas e seduzi-las para que possa roubar e comer o pão escondido. Ok? Então quando você perde o valor, você se torna uma pessoa insensata, diz a Bíblia. Quando você perde o sabor, é quando você é como uma mentira, que a Bíblia diz que a mentira, ela faz a comida saborosa, mas depois a mentira faz com que fique na sua boca o sabor de areia. Sabe quando você come alguma coisa e sente areia? Então, isso é mentira. Então, a falta de sabor nos torna insensatos, exibicionistas, sedutores. A falta de sabor nos faz mentirosos, que no princípio a gente acha que está enganando, uma comida saborosa, mas depois acaba. E o outro mais forte que Deus fala a respeito da falta de sabor é que diz respeito à calúnia, que diz que a calúnia é como petiscos saborosos, que tem um sabor tremendo para quem ouve, mas depois traz consequências horrorosas, que é falar mal das outras pessoas. Você conhece alguma pessoa que sempre tem uma caluniazinha para falar de ciclano, de beltrano? Então, no princípio nós gostamos de ouvir, mas isso depois faz com que percamos o nosso sabor, porque nós começamos a ser caluniosos. Então preste bem atenção, quando Jesus fala, o sal é bom, não perca o seu sabor, ele está querendo dizer para você, olha Renato, não seja insensato, pare de ser exibicionista, pare de ser sedutor, pare de querer enganar as pessoas na ignorância dela. Quando Deus fala para não perder o sabor, ele está falando, Renato, cuidado, não seja mentiroso. No princípio você pode enganar as pessoas, mas depois vai ser como areia na sua boca. E depois ele fala da falta de sabor, que é exatamente as calúnias. Cuidado, não seja calunioso. Não se esqueça que para entrar na cidade, nada impuro, nada vergonhoso e nada maldoso, nada mentiroso vai entrar no céu. É por isso que Deus fala, não perca o seu sabor. E eu tenho que contar uma história para vocês, eu tenho que confessar que tanto que eu já li a Bíblia e que quando o Espírito Santo me levou para essa posição, eu falei, uau, que bonito. Diz a história que ia haver a escolha de um rei no meio das flores, no meio das árvores. E então, aí uma pessoa chegou e falou assim, olha Oliveira, você não quer ser
o rei aqui da nossa floresta, e a oliveira disse, não, eu não vou querer perder o meu sabor, porque com o meu sabor, com o sabor do meu azeite, eu honro as pessoas. Aí aquela pessoa que queria tanto encontrar um rei, foi e encontrou a figueira, e falou, olha figueira, você não quer ser rei entre nós, as árvores aqui desse bosque? E a figueira disse, não, eu não quero perder o meu sabor, eu quero continuar adoçando a vida das pessoas. Ela não queria perder o sabor. E aí encontraram a videira. Falou, ô videira, você não quer ser rei? Ela falou, não, eu não quero ser um insensato, eu não quero ser um mentiroso, eu não quero ser um caluniador, eu quero continuar como eu sou, adoçando a vida das pessoas e alegrando a vida das pessoas. E aí de repente encontraram um espinheiro e falaram, espinheiro, você quer ser o rei aqui? Ele, como todo insensato, como todo bom mentiroso, como todo bom caluniador, ok, eu quero ser o rei, venha que eu já vou te abraçar. Então esse é o grande problema, quando você perde o sabor, você não importa o que você vai fazer com as pessoas, você vai continuar sendo um espinheiro e perdendo o seu sabor. E Jesus termina lá no livro de Marcos, ele fala assim, eu espero que todos vocês tenham um sal, para que vocês possam viver em paz consigo mesmo e nas relações que você tem. Então, em nome de Jesus, que você não perca o sal, que você não perca o sabor, que você seja como a oliveira que honra as pessoas, que você seja como a figueira que adoce a vida das pessoas, que você seja como a videira que traz alegria para as pessoas, para que você possa viver em paz e dar paz para aqueles que te escutam. Não perca o seu sabor, e no nome de Jesus, e vamos seguir essa semana na presença dele, o nosso Rei. Amém? Deus te abençoe.